Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Meu nome é Gustavo e hoje vamos seguir para mais um vídeo da nossa saga falando sobre os principais prospectos de futebol americano do draft de 2026. Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, deixem o like no vídeo e sigam Landing Zone Brasil lá no Twitter. O link tá na descrição desse vídeo. Lá vai ter o texto completo para vocês, com mais detalhes, mais detalhados sobre todos os jogadores que eu falar aqui nesse vídeo. Hoje vamos falar sobre os principais cornerbacks da classe. Corners é a posição mais difícil de analisar, porque não depende só do jogador. A gente não sabe qual foi a chamada. Às vezes a gente não sabe se a responsabilidade era de fato do cornerback de fazer aquela cobertura, se foi erro dele, se foi mérito dele. Enfim, são muitas coisas em jogo. E, enfim, é uma posição muito, muito complexa de ser analisada, que a gente tem que assistir o tape muitas vezes, é muito desgastante. A gente passa horas e horas e horas, às vezes, vendo um tape de um cornerback para chegar numa definição, para trazer algo aqui para vocês. Vou começar com o meu número 5, Brandon Cis, de South Carolina. É um cornerback muito explosivo, né, com uma explosão que pode ter um alto impacto e um playmaker muito físico, na minha opinião. Ele teve apenas um touchdown cedido e uma interceptação em 2025, estou olhando aqui na minha colinha. Como eu disse, é um atleta de elite, tem velocidade, tem bom perfil muito físico no seu estilo de jogo, e tem uma ótima recuperação, né? Ele tem um bom burst, que a gente fala, né? Para se manter em fase e se recuperar mesmo quando ele está em desvantagem. Então, quando ele é deixado para trás, ele consegue se recuperar porque ele tem uma ótima velocidade e uma ótima aceleração. Ele é excelente em man coverage, na cobertura homem a homem, onde ele mais se destaca, é onde ele mais brilha, porque ele consegue misturar essas questões de velocidade linear, mudança de direção e a fluidez do quadril, que fazem com que ele espelhe muito bem os recebedores adversários, seja por fora ou seja pelo slot. Então ele tem um repertório bem variado de técnicas, né? Conseguindo jogar mais em press, jogando mais off. Então, assim, ele é um cara bem completo, o Brandon Cis. Fecha o espaço muito rápido, ele tem um comprimento muito bom que ajuda no cat point. Agressividade constante, muito bom contra screens, bom no perímetro. Apaga alguns erros de leitura que ele tem às vezes com a recuperação atlética que ele tem. Como eu disse, outro ponto das suas características é a agressividade que ele tem. Tem uma mentalidade física muito grande, tem uma explosão muito boa contra o jogo terrestre, sempre jogando com muita intensidade. E enfim, vocês estão vendo tudo isso que eu tô falando, estão pensando, porra, esse é o jogador número 5. Eu considero a classe de cornerbacks, eu não considero ela uma classe de elite, mas os jogadores que a gente tem disponíveis, assim, no geral, são bons jogadores. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se um time no final da primeira rodada selecionasse o Brandon Cis. Não acharia uma escolha ruim, principalmente dependendo do time que fizesse essa escolha. São bons jogadores de final ali, de late first, early second, que vão ajudar bastante os times em que eles caírem. Quais são os problemas do Brandon Cis? Não é um cara bom de zone coverage, ele se destaca muito, muito mais em homem a homem. Os instintos dele são inconsistentes, como eu falei, ele apaga muito desses erros com a recuperação atlética que ele tem. Morde muito double moves, então quando tem double move, ele morde a isca e aí é batido. E às vezes, como eu falei, consegue, por conta do seu atleticismo, apagar esses erros. Abre o quadril cedo demais no release, então algo que ele tem que corrigir no seu jogo.
confia demais no atleticismo, e aí, bom, o cara é um bom atleta, é natural que ele confie, mas na NFL ele tem que tomar cuidado porque ele vai enfrentar muito bons atletas. No college é natural que tu confie porque tu vai vencer muitas vezes. Na NFL tu vai estar enfrentando muitos bons atletas todas as semanas. Então é algo que é muito perigoso tu confiar muito no teu atleticismo. E ele tecnicamente precisa ser mais consistente tacleando, né? De maneira geral, tecnicamente ele ainda é muito cru. Ele tem ferramentas muito boas e ele tem um atleticismo muito bom, mas ele precisa se desenvolver mais. A disciplina dele precisa melhorar, ele precisa se tornar mais consistente para melhorar algumas questões técnicas e individuais, até disciplinares. De modo geral, é isso. O Jeremiah McCoy é meu número 4. Para mim, ele é um cornerback muito completo, pode ser um playmaker de alto nível. O problema, gente, do Jeremiah McCoy é que ele não jogou em 2025. O Jeremiah McCoy, ele poderia ser o meu cornerback 2 dessa lista tranquilamente. Tranquilamente, sem problema nenhum. Inclusive, ele é o cornerback 1, cornerback 2 de muitos analistas. Só que eu não vou botar de cornerback 2 alguém que eu não vi ter snaps na temporada passada. Porque é difícil, né? Ele teve uma lesão muito séria em 2025 no joelho. E aí a gente acaba tendo acesso somente ao tape de 2024, que é um ótimo tape. Foram 2 touchdowns cedidos, foram 4 interceptações, 53% de passer rating. É um cara com tamanho, com comprimento, com atleticismo, uma combinação muito rara. No press man, ele mostrou paciência, um bom uso de mãos, uma fluidez no quadril muito boa para acompanhar as rotas, mostrou uma recuperação muito boa para corrigir os erros que ele teve quando errou. Instintos muito bons em zona, excelente leitura do quarterback, ball skills de destaque, um cara que terminou com 4 interceptações, então atacou muito bem a bola, ele rastreia muito bem a bola no ar e consegue finalizar as jogadas, né? E comprovou isso com interceptações, com números, então pode gerar turnovers de maneira consistente. O pressman, ele é um cara que atua com muita paciência, como eu falei, com esse uso de mãos, está sempre com muita fluidez para espelhar a rota dos recebedores. Tem uma mobilidade corporal muito boa. É um cara, assim, muito bom. Ele tem o perfil da NFL, tem tamanho, tem comprimento, tem atleticismo, mas tem uma lesão muito séria, que é o que os times vão avaliar, né? Ele vai fazer exames com os times e aí os times vão ver se vale a pena o risco. Hoje o Jeremiah McCoy é um cara de alto risco, alta recompensa. Vem de uma lesão séria no joelho, passou o 2025 inteiro fora, e os times vão ver se vale a pena gastar uma escolha de primeira rodada, por exemplo, ou um early second, ou uma escolha de final de primeira, com um jogador com um problema que tirou ele a temporada inteira. É muito arriscado tu fazer uma escolha dessas, mas tu pode ter uma recompensa muito alta. Então times que estão no final da primeira rodada podem dar esse tiro, porque a recompensa pode ser muito alta. Imagina, eu fiz um mock que eu coloquei ele indo pro Seahawks. Pro Seahawks é muito interessante fazer essa escolha, porque se der certo, é perfeito. Tu tem um cornerback completo, que pode ser o cornerback 1 do teu time. Tem um playmaker de alto nível, um cara que é melhor do que o Ulen que saiu agora. Só que se der errado, tá tudo bem. Tu é o campeão do Super Bowl, uma pick 32, tudo bem se não der certo. Claro, tu quer que dê, mas se não der, faz parte. Outros problemas, às vezes ele é um pouco físico demais, acabou levando algumas flags por conta disso. Cedeu alguns inside leverages em vários snaps, que é um problema também. Precisa se comunicar melhor com os companheiros de equipe, vários problemas de comunicação, e aí que eu falo de analisar cornerbacks, a gente não sabe se é um problema dele, se é um problema dos companheiros dele, e precisa também melhorar tacleando. É um problema sério dos defensores dessa classe, tá, gente? Eu analisei linebackers, eu analisei safeties, eu analisei cornerbacks, todos, não vou dizer todos, né, mas muitos deles
tem problemas de tackle. É uma coisa impressionante. Os defensores têm problemas de taclear. É assim, parece até uma brincadeira, mas tem que os times do college, no high school, tem que começar o fundamento básico, gente. Taclear é fundamento básico. O defensor tem que saber taclear. Mas enfim, né? Cornerback não pode ter nojinho de contato. Tem que saber taclear. Cornerback que não gosta de contato não me serve. Então, vamos lá. Para começar, né? Só para colocar os pingos nos is. Meu terceiro nome aqui é Colton Wood, de Tennessee. Muito físico também. Ferramentas físicas muito interessantes. O cara tem tamanho também, tem velocidade. Em man coverage também mostra muitas características interessantes. Paciência no snap, espelha muito bem as jogadas. Tem um recovery speed muito bom quando acaba ficando para trás. Também tem uma fluidez no quadril muito acima da média. Achei ele muito competitivo no catch point, consegue atrapalhar muitos recebedores, inclusive recebedores com um catch radius grande. Físico ao longo da rota, quebra o timing de muitos wide receivers, boa velocidade de fechamento de rotas, contribui no jogo terrestre e pode marcar wide receiver 1 de vários times se ele se desenvolver da maneira que ele pode, né? Na cobertura homem a homem eu diria que é onde ele mais se destaca, né? Ele tá sempre grudado nos recebedores, ele tem pés muito rápidos, uma agilidade lateral para espelhar as rotas muito boa. Tô olhando a minha cola aqui porque, gente, eu vou falando. Eu tenho a lembrança, eu tenho aqui uma anotação com pequenas coisinhas, né? Pequenos itens que eu vou falando, mas aqui eu tenho um texto mais detalhado e eu olho aqui para lembrar. Porque são muitos jogadores, gente. É muito difícil lembrar tudo de todos. Mas... como eu falei, em zona ele também é um cara útil, porque especialmente em contextos como cover 2, porque ele reage muito bem a passes curtos. Tem uma jogada, inclusive, a interceptação que ele tem, se eu não me engano, eu não lembro contra quem é, mas é uma jogada em zona, se eu não me engano, que é justamente uma bola que ele reage muito rápido numa jogada em zona. Então, ele é um cara bem interessante, é um cara com ferramentas físicas muito boas, um cara que é bom em man coverage, muito bom, onde ele se destaca, mas que também tem boas threats para jogar em zone coverage, tem boa fluidez de quadril, boa fluidez lateral, consegue espelhar muito bem as rotas, tem boa agressividade para atacar a bola, é muito bom se recuperando quando perde e muito físico e competitivo no catch point. O que não me agrada no jogo dele? Ainda acho ele cru um pouco tecnicamente. Precisa melhorar algumas coisas. Tem algumas inconsistências claras dele. Por exemplo, o uso de mãos dele no press coverage é muito inconsistente. Precisa melhorar. Às vezes ele acaba sendo físico demais e isso pode gerar flags, principalmente na NFL. Tackle também é um tackle inconsistente, não um tacleador inconsistente. Então, às vezes mergulha no contato de forma inadequada para tentar garantir a finalização. A experiência dele como titular é limitada. Então, em alguns momentos isso parece que faz falta e isso vai fazer falta na NFL. Então, assim, ele tem características, ele tem threats, ele tem corpo, ele tem tudo para ser um cornerback titular na NFL. Ele só precisa aprender a jogar como um cornerback titular. Ele tem as características. E isso que é um jogador de draft, tá, gente? A gente analisa um prospecto, a gente faz a prospecção. O que ele pode ser e não o que ele é. Claro, a gente olha o que ele é, mas a partir disso a gente faz uma projeção com o que ele tem, o que ele pode se tornar com o que ele tem. Ele tem ferramentas físicas boas, ele tem excelentes características de man coverage, ele mostra boas questões de recuperação quando ele perde, né, no primeiro momento. Ele tem uma fluidez no quadril acima da média,
se mostrou muito competitivo no catch point, muito físico ao longo das rotas, boa velocidade de fechamento, um cara que ajuda no suporte ao jogo terrestre, mas que ainda tecnicamente precisa evoluir mais, precisa melhorar em off coverage, precisa melhorar um pouco mais no press coverage com o uso das mãos, deixar de ser um pouco físico para não ter tanto risco de flags e melhorar a questão dos tackles, né? E isso tudo ele vai melhorar com experiência, ganhando mais snaps e até em training camps na NFL. Isso com certeza vai ser algo que ele vai corrigir. Eu gosto bastante do Colton Wood, né? Um prospecto para mim de final de primeira rodada, mas que dependendo do time que ele cair também me agradaria bastante. Avion Terrell é o meu prospecto número 2. Cornerback de Clemson. Gente, como eu falei, o meu prospecto número 2 de verdade, no meu coração, é o Jeremy McCoy. Mas eu não posso botar ele aqui. Eu posso botar, se eu quisesse eu botava, porque a análise é minha, eu que vi os jogadores, o canal é meu, o vídeo é meu, mas enfim, brincadeiras à parte. Eu não quis botar ele porque eu queria ter uma análise melhor de um jogador, eu queria ter visto ele jogar em 2025. E esses outros jogadores eu vi, né? O Avion Terrell teve uma temporada interessante em 2025. É um cornerback de nível técnico interessante. É um cara para jogar muito mais no slot, na minha opinião. Tem um dos melhores pés dessa classe. É um cara que se movimenta muito bem e consegue espelhar as rotas de uma maneira muito boa, uma fluidez absurda. As transições dele são muito naturais. E a maneira como ele muda de direção é excelente, tem um pedal leve, transições suaves, capacidade de leitura e reação muito rápido para se manter firme ao longo de toda a rota. Consegue acompanhar wide receivers rápidos, o que é importante. Tem uma leitura em zona muito boa, tá sempre próximo das jogadas, é muito competitivo nisso. Tem um estilo muito agressivo, força turnovers, e aí a gente não vai ver isso em interceptações. Ele forçou muito mais em fumbles. E tem versatilidade, jogou tanto como outside como slot, né? Ele tem essa característica de poder alinhar nos dois. Eu, particularmente, acho que ele tem um teto muito maior jogando como slot. Então, acho que ele pode ser um tone setter, né? Que a gente fala de uma secundária, um cara de uma energia constante. Acho que ele tem um estilo de jogo muito físico, muito combativo, mesmo com um tamanho abaixo do ideal. E aí já fica, né, um ponto abaixo dele. É um cara que não evita o contato, mesmo por ser um cara abaixo do ideal. Tá sempre atacando a bola, joga com a mentalidade, né, de dog. Porque tá sempre muito agressivo, sempre buscando a bola, sempre buscando fumbles e etc. É um cara que particularmente me agrada por esses pontos. Por outros lados, tem limitações claras, né? Tamanho, envergadura e força vão ser explorados por recebedores maiores, por isso que eu acho que ele tem potencial para ser muito melhor utilizado como um slot receiver. Pode perder, vai não, né? Não vou dizer que vai, mas ele pode perder no catch point contra wide receivers grandes, vai ter dificuldade contra físico no topo da rota, contra os wide receivers maiores e mais fortes. Não conseguiu produzir, né, em interceptações, transformar em interceptações a sua produção. Em press coverage ele não é dominante, porque não tem tamanho, não tem tanta envergadura, então, né, é um cara para ser utilizado mais off-ball. E o run support dele, né, ele no jogo terrestre às vezes é um pouco mais inconsistente. Tecnicamente, eu acho que ele é um cara de elite, mas fisicamente ele é um pouco limitado, a verdade é essa, né? Se ele tivesse um físico um pouco melhor com a técnica que ele tem, ele seria um absurdo. Mas eu gosto do que ele te entrega tecnicamente, mas fisicamente ele tem alguns problemas, a verdade é essa. E vamos pro número 1.
Mansour Delane, de LSU. Cornerback 1 da classe, um cara muito sólido, um cara para ser titular do teu time e não te dar dor de cabeça. Não cedeu touchdowns na última temporada, 2 interceptações, 31 de passer rating cedido. Nem passa a bola na direção dele, né? Um cara extremamente consistente, um QI de jogo muito alto, antecipa rotas e situações muito bem. Então é um cara que lê muito bem. Perdão. É um cara que lê muito bem as jogadas, é um cara que lê muito bem as rotas, lê muito bem os quarterbacks. Como eu disse, muito consistente, 0 touchdowns cedidos, nenhuma penalidade sofrida. Técnica muito boa, tem pés muito rápido, transições muito limpas, consegue espelhar muito bem algumas rotas. É muito confortável em man coverage, é confortável em zone coverage, se mostrou se sair muito bem nas duas situações. É sempre em fase, raramente perde leverage. Tem uma excelente leitura de conceitos ofensivos, como eu disse. Tem um QI de jogo muito alto, né? Então consegue entender o que o ataque está fazendo, o que o ataque está rodando, o que o quarterback vai fazer. Tem uma leitura muito boa dos olhos do QB. Tem um time muito bom no catch point para atrapalhar recepções, para conseguir interceptações. Joga muito calmo, não se desespera, então isso ajuda a não sofrer penalidades, por exemplo. Tem uma ótima comunicação, é aquele cara muito ativo na secundária, que tá sempre falando, que tu vê que tá sempre se comunicando com os linebackers, que tá se comunicando com a linha defensiva, tá sempre falando, isso é muito importante. Os coordenadores valorizam muito isso. E pode marcar wide receivers de qualquer calibre, eu acho, jogando na NFL. É aquele corner que homem a homem vai marcar grudado, porque não tem problemas físicos assim tão grandes, né? Aquele cara que gosta de tem uma presença física suficiente para competir com recebedores maiores sem recuar no contato, se sente confortável em zona, então assim, contribui no jogo terrestre, é um cara bem completo. Não é um cornerback de elite, assim, mas é um cornerback muito sólido, muito bom e que me agrada bastante, o Mansour Delane. O que limita, o que não é tão bom no jogo dele? O frame dele é um pouquinho leve, o que às vezes ele tem uma dificuldade contra alguém que pode ser mais físico. Então, um exemplo de um wide receiver que pode dar um pouco de dificuldade para ele na NFL, A.J. Brown, um cara muito físico, que gosta de contato, mas olha o que a gente tá falando do topo da elite da fisicalidade. Problemas no tackle por causa desse frame level, desse frame leve, mas não problemas grandes, tá? Não é nada muito grande que nem outros. Não é um playmaker constante, não é um cara que gera muitas interceptações, mas é um cara que não cede muitas recepções, não cede penalidades, não cedeu touchdowns. Então, às vezes tu não precisa ser um playmaker, mas tu pode ser um cara muito confiável. Tu não precisa ser espetacular, mas tu pode ser o mais confiável. Então é isso que o teu time precisa. O exemplo até é o Quinnan Mitchell no Philadelphia Eagles. O Quinnan Mitchell quase não teve interceptações até agora na sua carreira, mas os times pararam de passar a bola na direção do Quinnan Mitchell porque não vale a pena. Os recebedores não conseguem fazer recepções. Então é isso que tu quer. Às vezes tu não quer que teu cornerback tenha muitas interceptações, só quer que os times nem olhem, né? Ignorem aquele lado do campo, porque o teu cornerback é bom demais e tá lá. Então, pode sofrer, eu acho, contra alguns wide receivers mais explosivos verticalmente, porque ele não tem um atleticismo, uma velocidade de elite. E acho que no geral é isso. Gosto bastante do jogador, não vejo tantos problemas que limitam ele. E acho que é isso. Esse vídeo ficou um pouco maior do que os outros. Falar de cornerbacks é um pouco mais complexo. É uma posição bastante complicada. Tem muita coisa pra gente analisar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixem um like e se inscrevam no canal. Sigam a página no Twitter. Um abraço, gente. Valeu.